Amazônica, uma ilha, que há 48 anos celebra cultura, folclore e tradição. Situada a 369 quilômetros de Manaus, Parintins é referência de manifestação popular na região norte do Brasil. É através da disputa dos bois de pano, caprichoso e garantido, representado pelas cores azul e vermelho. O Festival Folclórico de Parintins ocorre anualmente no último fim de semana do mês de junho. Aqui, no Centro Cultural Amazonino Mendes, conhecido popularmente como Bumbódromo. Hoje o festival é conhecido internacionalmente e é conceituado como um dos maiores eventos folclóricos do país. De acordo com a Amazonas Tour, empresa amazonense de turismo, aproximadamente 70 mil pessoas vieram a Parintins prestigiar a apresentação dos bois bumbás nesse ano. Através de 21 itens divididos em blocos designados como musical, cênico-coreográfico e artístico, as duas associações folclóricas são julgadas em 3 dias de apresentação. Toadas, danças e o entusiasmo dos brincantes atuam em harmonia para dar vida ao espetáculo, mas são nas estruturas alegóricas representadas pelo item de número 16 que se concentra o suporte cenográfico das apresentações. É em grandes galpões como esse que as estruturas alegóricas são confeccionadas com meses de antecedência. Elas chegam a medir até 17 metros de altura e são as grandes responsáveis pela grandiosidade do festival. Mas para chegar à dimensão atual, essas alegorias passaram por um processo evolutivo com o decorrer dos anos. A primeira alegoria surgiu em 1976 no Boi Bumbá Garantido. Há 40 anos, o artista Jair Mendes trabalha no desenvolvimento delas nos bois de Parintins. É ele o responsável pela inserção dessas estruturas no festival folclórico. Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa casa de publicidade. Eu era desenhista, arte finalista, né? Aí eu ia assistir na concentração das escolas de samba, que naquele tempo não era na Sapucaí, era na Presidente Vargas. Aí eu ia lá ver as escolas, a concentração. Gostava muito de ver a Portela, que era a minha escola do coração, né? Aí eu via aquelas coisas que estavam lá, eu achava só comigo mesmo, né, que eu fazia aquilo melhor. Se eu fosse fazer, eu fazia aquilo bem melhor, né? Aí eu tinha essa vontade de fazer aquelas coisas, né? Aí eu vinha voltar para minha terra, que era Parintins. Aí eu pensava, lá em Parintins não tem carnaval, mas tem boi bumbá, né? Foi aí que eu comecei a introduzir aquilo que eu vi lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a introduzir devagar no boi bumbá e o resultado está aí, coisa de louco que está aí agora. Justamente existia lá o Tonzinho Sunier, um poeta de Parintins, né? Ele que me falava as lendas, né? E eu conversava muito com ele, que essas coisas que eu queria fazer, eu quero fazer essas coisas no boi. Aí ele dizia, olha aí, tu tem que fazer isso aí, só coisa que seja do folclore, coisas indígenas, né? Lendas, o que você pode usar é isso, lenda. Então, desde lá o que mais se usa mesmo é lenda. A primeira alegoria que eu fiz, inclusive foi minha filha, né? Era uma alegoria, um tamanho de 4 metros de altura, mais ou menos, por 4 de largura, né? E era de madeira, né? A roda era roda de velocípede, né? Velocípede. E foi assim, uns 3 anos mais ou menos, continuou sendo assim. Depois que começamos a mudar para rodando, tudo veio do pequeno, tudo veio da madeira, do papelão, né? Naquele tempo não tinha nem cola, era costurado, né? Era papelão, né? Pano, papelão, papel, eram essas coisas aí, não tinha nem cola. Grandes palcos, conhecidos como palco italiano, onde são colocados elementos de um cenário, passaram a fazer parte do contexto do festival folclórico. Com a adaptação desta técnica, surge um outro modo de elaboração para a apresentação do boi bumbá na arena. Antes o boi não tinha uma identidade, né, propriamente dito. O boi ele era uma brincadeira, se brincava mais. Hoje o boi é uma brincadeira, mas uma brincadeira mais séria, com mais profissionalismo. Então nessa busca de identidade foi necessário que o boi se organizasse.
E a partir do momento que se compôs a diretoria, que se compôs o Conselho de Arte e os demais segmentos do boi, foi para melhorar, para aprimorar, para se profissionalizar, sair um pouco do amadorismo que o boi era alguns anos atrás, não tinha essa organização. Então hoje o Conselho de Arte ele é responsável pela criação do tema, desenvolvimento do projeto, onde esse projeto ele é desenvolvido em 3 partes, começo, meio e fim. Daí então o Conselho de Arte seleciona, passa pelo processo de escolha de toadas logo depois do tema, onde se define as localidades, digamos, se for Amazonas, norte, sul, leste, oeste do Amazonas, as tribos que habitam a localidade e de onde eles pegam e o compositor compõe a toada, e essa toada ela tem que estar em conjunto com o tema, né? Para que fique bem amarrado na hora da apresentação. Aí o Conselho de Arte separa por cada artista quem faz ritual, quem faz lenda, quem faz figura típica e os demais alegoristas, né? E a partir daí o artista senta na sua prancheta ou no seu mundo de ilusão e começa a viajar e desenvolver o que ele acredita que seja um grande momento dentro da arena, né? Para criar, produzir e finalizar as estruturas alegóricas, o Boi Bumbá Caprichoso contou com 10 artistas de ponta, como são chamados responsáveis pela criação das alegorias nos galpões. Por sua vez, o Boi Garantido contou com 12 artistas de ponta, que foram divididos em núcleos de 4 profissionais para as 3 noites do festival. Cerca de 180 auxiliares de galpão, entre soldadores, pintores e aderecistas, ajudam na confecção das estruturas alegóricas. Veja bem, o trabalho das alegorias, hoje há um planejamento, né? O processo vem desde a escolha das toadas, onde a comissão, quando faz a seleção, ela já tem um esqueleto do que vai ser o boi. Então, com esse esqueleto, que a gente chama, que é o fio condutor de todo o discurso que vai ser o espetáculo. Aí, então, nós pensamos as toadas que vão compor. A gente não faz encomendas para que nós tenhamos uma toada para fazer a trilha do nosso espetáculo. Depois da escolha da toada, a gente faz uma seletiva das toadas, principalmente as toadas que vão ser de arena, tipo ritual, figura típica, lenda amazônica e possivelmente também celebração folclórica. A construção de um projeto, ele não é só de você fazer algo lúdico, um espetáculo teatral, bonito, bem concebido, com suas temáticas variadas. Mas existe um alicerce para todo espetáculo, que é a construção das alegorias. Existe um investimento de ideias. Então a gente tem esse cuidado, a gente faz uma pesquisa, aprofunda se realmente a toada ela está ali, ela está sendo fiel, não deturpa em nenhum momento a identidade indígena, né? Em nenhum momento ela desvirtua do que é o ritual. Aí a gente tem faz a reunião da comissão de arte e faz a seleção das toadas que vão compor. Bom, a projeção das estruturas parte a partir da concepção dos desenhos. Depois que os desenhos das estruturas, das alegorias são concebidas, aí a minha função ali na comissão de arte é projetar a ferragem das alegorias. Dentro do espaço que nós temos no Gumbódromo, dentro da criatividade que tem no desenho, da escultura, a disposição das esculturas e tudo. Começa desde a base. A base é fundamental. A base é a parte onde o desenho é dividido no máximo em 10 módulos. A partir dos 10 módulos, que é dividido o desenho, passa-se a parte que é o segundo plano, que é a construção da alegoria. Na verdade, sem a projeção, sem um estudo anterior, a gente não consegue fazer um trabalho que tem que ser feito, né? No caso, tem lanças que vão a 20 metros de altura, que vai levar um item, então ela tem que ser toda projetada, toda estudada. A questão da ferragem, das amarrações, se vai suportar o peso, se ela não vai vergar para um lado, se ela não vai quebrar. É todo um estudo técnico. O processo todo vem com a parte de desenho, né? Depois nós passamos para a escala e depois a gente vai para a execução no ferro. No ferro, né, tem os soldadores, a parte de escultura de ferro e na sequência as esculturas de isopor, né, e na sequência de novo a gente vem já com o revestimento, o acabamento e a pintura.
Então esse trabalho, ele precisa ser mais valorizado, né? Então, ele é um trabalho muito bonito, que poucos valorizam. Então ele tem uma habilidade fantástica, porque você lida com as pessoas que trabalham, com o escultor, com o soldador, com o cara que você passa a ele a ideia da transformação. Olha, vamos construir um ser, uma entidade, ela precisa ter esse movimento, precisa pulsar, precisa brilhar, precisa criar vida. Então o artista concebe, mas a equipe precisa acreditar. Então existe um trabalho gigantesco, né, da equipe de base, os soldadores, os escultores, os pintores, os aderecistas. É que essa arte ela tem um objetivo maior, de levar o encantamento, de levar a sedução, a levar a emoção e trazer, na verdade, o prazer de dizer, poxa, valeu a pena ter Parintins, vendo um projeto inovador, como esses artistas que têm o toque de vidas, né, nos dedos, para transformar, às vezes, um nicho em luxo e algo precioso para se assistir. Após o processo de criação, confecção e acabamento, os módulos alegóricos são levados à Praça dos Bois, área próxima ao Bombódromo, onde é realizada a concentração das alegorias. No dia 23 de junho, semana do festival, o Boi Bumbá Garantido iniciou a retirada dos módulos alegóricos do galpão. Cerca de 180 homens, denominados de caçauerés, realizam o translado dos módulos em aproximadamente 1 hora. A semana do festival é o momento dos ajustes finais. As últimas montagens e içamento de peças são realizadas ali mesmo no local de concentração. É assim que as montagens de módulo vão ganhando forma e transformando as alegorias em cenário de celebração folclórica, figura típica regional, lenda amazônica e ritual indígena. Os testes de iluminação, movimento e dos departamentos de cênica também são realizados para que tudo dê certo no momento da apresentação. E após 70 dias e 600 horas de trabalho, é aqui na Arena do Bombódromo que os módulos alegóricos são montados, contando histórias remetentes à cultura e o folclore parintinense. O cotidiano, costumes, os contos do imaginário e a crença do povo amazônico também são retratados nas alegorias. Através delas, surgem aparições de itens individuais como a Cunhamporanga, que representa a moça mais bela, a porta-estandarte, conduzindo o símbolo do boi em movimento, a rainha do folclore, representando a diversidade das manifestações populares, a Sinhazinha da Fazenda, filha do dono do boi, e os protagonistas do Festival Folclórico de Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso e o Boi Bumbá Garantido. De junho, é festa minha ilha, pega fogo meu amor. A linda poesia da toada me encantou. Me entregar nessa festa, brincar na floresta. Eu vou pintar minha cidade, enfeitar de azul e bom. Peguei minha bandeira, pendurar nos 4 cantos da minha ilha, encantada da galera azulado, caprichosa meu amor. Vem na força de um vento que me contagia e traz a magia e me faz delirar. Ufa, o tambor marujada, a cadência é marcada ao som da toada do boi campeão. Quero ouvir o canto da galera do pulsar que acelera, eu quero ouvir. Quero ouvir o canto da galera do pulsar que acelera, eu quero ouvir.